Então, Leandro, você decidiu refutar um modelo científico. Então, eu te pergunto, o que te fez refutar um modelo da Terra esférica? Qual o problema que você encontra na Terra esférica? Bom, por exemplo, eclipse lunar. É ensinado que o eclipse solar ele ocorre quando a Lua ela passa basicamente na frente do Sol, se alinha. Se considerarmos que no eclipse solar a Lua está passando na frente do Sol, por que tem que ser diferente para o eclipse lunar? Por que o eclipse lunar é a sombra da Terra e não um outro corpo ou um outro objeto também que está eclipsando a luz da Lua? E quando essa luz bate no planeta e a Lua está do outro lado, ela vai formar uma sombra, e essa sombra, naturalmente, ela tem o formato daquilo que eclipsou essa luz, não é? A natureza, ela faz alguns padrões, quer ver só? Bolinha de sabão? Ah, isso é maravilhoso. Fala aí. Você acha que é possível a gente passar a tarde toda aqui fazendo bolhas de sabão, e uma delas, a gente pode fazer milhões de bolhas, mas pelo menos uma delas sair num formato que não seja esférico? Com certeza. Você acha possível? É, sim. Sim, sim. Em algumas ocasiões, quando a bolha ela encosta na superfície, ela se torna uma meia esfera. Uma calota. Pois é muito parecido com um dos modelos de terra plana. Plana e circular e fechada pelo firmamento. Perfeito, mas eu estou dizendo ela vagando aqui pelo ar. Como a gente quer ver, eu estou falando das bolhas, né? Essas que voam. Ah, sim, no ar. Você sabe por que uma bolha ela tem um formato esférico? Sim. É porque a natureza ela se acomoda sempre em modelos que gastam menos energia. Colocando isso para os planetas ou para corpos celestes, qualquer corpo celeste que tiver um raio um pouco maior, que acho que uns 500 quilômetros, naturalmente por sua própria gravidade e com o passar do tempo, isso leva tempo, ele vai adotar um formato próximo à esférica. Isso é uma lei natural. Se a forma esférica é uma tendência da natureza, né? A economia de energia, a banana não é esférica, a cenoura não é esférica, o pepino não é esférico. Então tem tantas outras coisas que não são esféricas. Será que a natureza falhou para ela? Todos os planetas são esféricos, por que a Terra seria plana? Bom, porque a Terra ela não é um planeta. Para a Terra ser um planeta, ela precisa ter configurações de planeta. Ela precisa ter movimento. Nós não temos cientificamente, até agora, uma prova convincente de que a Terra ela se movimenta, que ela gira em torno de si mesma, em torno do Sol na translação, e as demais movimentações do Sistema Solar e o universo afora. Pelo amor de Deus! Manda ele a puta que eu pariu! A gravidade, ela me parece ser seletiva. Algumas coisas ela mantém na superfície da Terra e outras ela permite sair. Ela é tão forte para manter a água dos oceanos em toda a superfície da Terra esférica. Só que ao mesmo tempo ela é fraca para permitir uma abelha levantar um voo, uma mosca levantar um voo. Ai, dá vontade de desistir da vida, meu. É muita maluquice! A gravidade é uma força que é proporcional à massa, quer dizer, ela atua com mais força sobre objetos de maior massa. Então os oceanos têm uma massa enorme, sim, então eles ficam coladinhos na Terra. A abelha tem uma massa muito pequena, então a força que ela sente não é tão grande. O hidrogênio livre tem uma massa tão pequena que ele escapa para o espaço. Entendeu, seu animal de teta? Tem como levar isso para um laboratório e mostrar na prática a atuação da gravidade fazendo a água se manter na superfície de um corpo esférico. Você quer que eu pegue um globo como esse, coloque a água Sim, a água... Conforme acontece na vida real, considerando o modelo globular. Puta que pariu! Isso não acontece aqui, porque aqui nós temos a gravidade do planeta que não deixa a água que eu deposito nesse globo ficar presa a ele. A força-peso dela é maior e ela vai escorrer pelo nosso planeta. Mas se você pegar vídeos de astronautas, entre aspas, brincando com água na Estação Espacial Internacional, você vê que ela se acomoda em forma esférica. E lá não é uma região sem gravidade, é uma região de microgravidade, onde as forças são compensadas. Muito bem. Foi bom você tocar nesse assunto da Estação Espacial Internacional, porque existem vídeos onde o astronauta está lá, flutuando dentro da Estação Espacial, e de repente ele cai. O que aconteceu ali? Será que a gravidade foi desligada? Houve alguma falha no sistema? Ou eles poderiam estar presos a cabos? Entendeu? Poderia ter algum efeito de estúdio ali, como acontece nos filmes onde todo mundo voa, né? Capitão América, Thor e etc. E a coisa é feita dessa forma. Não é querendo ser conspiranoico, mas assim como tem vídeos dos astronautas manipulando água, escovando dentes com a bolha flutuando, tem vídeo deles caindo. E por que eles deixaram ir para o ar
justamente uma falha, se eles querem esconder toda essa suposta farsa? Ótima pergunta. Eu não penso que é mentira. Tem muita gente séria na ciência e realmente trabalhando. Mas o que acontece é que a ciência moderna, ela tem já um parâmetro, ela tem um norte. E tudo que é produzido, tudo que é apresentado, tem que convergir para esse modelo aqui. Esse modelo aqui. Entendeu? Tanto que você vai para a escola, o que você aprende? Modelo globular. Porque ele foi provado? Para mim, ele não foi provado. Com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. A gente ia mudar ele pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Eu tenho um pouco de dificuldade de compreender da forma como você vê. Por exemplo, quando a gente vê, no fim do dia, a gente vê o Sol se pondo. A gente tem a impressão de que ele está passando para baixo da Terra, certo? Que a gente interpreta isso como o Sol está além da curvatura da Terra. A gente não está mais enxergando ele. Sim. Então eu gostaria de saber como você vê isso. O Sol ele se põe na Terra plana por refração e perspectiva, ponto de fuga. Por quê? Falam para nós que quando o navio está sumindo no horizonte, ele começa a sumir pelo casco, né, até chegar ao mastro, etc. O observador na praia, de mais ou menos 1,80 m, ele está olhando aquela embarcação sumir porque ela está entrando na curvatura da Terra. Mas está acontecendo uma coisa um tanto curiosa. Os terraplanistas estão apontando suas câmeras para aquela direção que o navio sumiu, aplicando zoom e ele está tornando a ser visível. Mentiroso! Eu falei que isso ia dar merda. Isso ia dar merda. Isso ia dar merda. Eu falei que isso ia dar merda. Isso ia dar merda. E deu. Eu falei. O pôr do Sol na Terra plana, ele seria basicamente isso. O Sol ele vai se pondo, né, no quadrante oeste, e ele vai indo embora, perspectiva, ponto de fuga, até que ele some no horizonte. Eu acho que tem um problema no seu raciocínio, porque quando a gente vê as coisas em perspectiva, quanto mais distante elas estão, menores elas vão ficando na nossa percepção, como você falou. Mas a questão é que a nossa percepção é que os objetos diminuem e convergem ao ponto de fuga. Agora, o Sol, a gente vê ele sendo bloqueado, né? A gente vê como se fosse só parte dele. E da forma como você me explicou isso, o pôr do Sol não bate. Muitas pessoas questionam isso. Ah, mas eu vi o Sol se pôr e ele não diminuiu de tamanho, o que era esperado numa Terra plana. Mas sim, ele diminui sim de tamanho, só que depende de alguns fatores. É aí que a gente entra em um fenômeno que é chamado efeito lupa da atmosfera. Por exemplo, o pôr do Sol no mar. Né? Você vê aquela bola enorme e gigantesca. No deserto, por exemplo, a umidade relativa do ar baixa, você percebe o Sol diminuir drasticamente de tamanho e convergir até ele se pôr. Então, mas isso ainda não explica a sua impressão do Sol estar bloqueado, né? Se fodeu. E também, uma outra coisa que eu gostaria de perguntar pra você, na mesma linha, quando a gente tá numa noite clara, a gente sempre tá vendo as estrelas, certo? Então, se a gente não vê o Sol, porque ele tá muito distante, mas a gente vê as estrelas, isso quer dizer que as estrelas estão mais perto da gente que o Sol? Então, depende. Esse objeto que você vai ver, certamente ele vai estar mais próximo de você para você ver ele. O caminho do Sol, ele não é o mesmo caminho das estrelas. O Sol, então, ele tá numa altura e as estrelas estão numa altura intermediária, porque tem momentos em que eles estão mais perto. Até porque você pega um telescópio e começa a ver estrelas que você não conseguia enxergar antes. Então, tem coisas que estão mais distantes ou menos distantes. Inclusive, isso é um outro ponto. Se você usa um telescópio apontando ele para qualquer outra direção, à noite, você começa a ver estrelas que você não via. Quanto mais poderoso for o seu telescópio, mais objetos que você não via antes, você começa a ver de novo. Mas ainda assim, por mais que o Sol esteja mais perto, eu não sei se você sabe de algum registro de alguém que tinha um telescópio tão bom que viu o Sol lá do outro lado. Então, até por causa do ensino do globo, muita gente acha que as estrelas estão muito distantes da gente, assim como o Sol e etc. Isso que eu acredito. Agora, é uma coisa que o telescópio não faz. O telescópio, ele não vai ampliar para você um objeto que já está no ponto de fuga. Falam para nós que quando o navio está sumindo no horizonte, ele começa a sumir pelo casco, né, até chegar ao mastro, etc. O observador na praia, de mais ou menos 1,80 m, ele está olhando aquela embarcação sumir porque ela está entrando na curvatura da Terra. Mas está acontecendo uma coisa um tanto curiosa. Os terraplanistas estão apontando suas câmeras para aquela direção que o navio sumiu, aplicando zoom e ele está tornando a ser visível. É uma coisa que o telescópio não faz. O telescópio, ele não vai ampliar para você um objeto que já está no ponto de fuga. O observador na praia, de mais ou menos 1,80 m, ele está olhando aquela embarcação sumir porque ela está entrando na curvatura da Terra. Mas está acontecendo uma coisa um tanto curiosa. Os
terraplanistas estão apontando suas câmeras para aquela direção que o navio sumiu, aplicando zoom e ele está tornando a ser visível. O telescópio, ele não vai ampliar para você um objeto que já está no ponto de fuga. O maior interessado para que a discussão acabe sou eu, já falei. Eu não tenho aquela carência, tem que ser plana. Para mim poderia ser até uma coxinha de catupiry. Eu quero é ciência de verdade, porque eu sou apaixonado por ciência. Mas então, todos os indícios que eu passo para você, ou que eu tento te convencer, você diz que não servem para você. Então, o que na verdade é fé? Porque um cientista, ele pode ou não ter fé em qualquer coisa, mas quando ele analisa a natureza, se ele for um cientista honesto, ele está analisando a natureza de forma imparcial, ele está olhando dados e ele está trabalhando com dados. Não supõe-se que uma pessoa séria vai fraudar dados, né, para convergir para um certo sistema. Contando que isso daqui são modelos que já têm milênios, poucos cientistas hoje estão preocupados, de fato, em provar que a Terra é esférica. Isso não é um problema da ciência.